Graça e paz, queridos irmãos. É com grande alegria que chegamos ao 40º vídeo da série Formando Discípulos de Cristo. E chegamos com uma temática maravilhosa para o discipulado de hoje, onde falaremos sobre a importância da cruz de Cristo na evangelização. E antes de nós iniciarmos, eu gostaria de fazer uma oração pedindo que o Espírito Santo de Deus venha nos guiar neste discipulado. Eu não estou gravando ele ao vivo, mas estou publicando como estreia, então muito provavelmente eu esteja com você aí no chat acompanhando junto com aqueles que estão assistindo este vídeo na estreia. Os vídeos do discipulado têm sido publicados toda terça-feira às 20 horas. No início do nosso discipulado não era assim, já tivemos vídeos aos sábados, nas segundas-feiras, mas depois chegamos nesta prática de publicarmos toda terça-feira. Então, toda terça-feira, às 20 horas. Não se assuste por nós estarmos no vídeo de número 40, mas eu digo não se assuste porque talvez você não tenha assistido os vídeos anteriores, mas não é necessário que você os assista para compreender o que nós vamos ensinar na palavra no discipulado de hoje. Então eu quero convidar você, nesse momento, a orar junto comigo, e nesta oração nós vamos pedir também por aqueles que estão sofrendo e principalmente com as enchentes lá no Rio Grande do Sul. Estou gravando esse vídeo no dia 7 de maio de 2024. Estou dando a data aqui porque pode ser que alguém assista este vídeo muito depois, mas neste momento a situação é esta e temos realmente que orar por aqueles que estão desabrigados nesse momento, que são milhares, dezenas de milhares de pessoas e em mais de 300 cidades atingidas pelas fortes chuvas no estado do Rio Grande do Sul. Então eu quero aqui orar junto com você e pedir também que o Espírito Santo nos conduza no discipulado de hoje. Amado Deus, querido Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade de podermos meditar juntos na Tua Palavra. Agradecemos por termos chegado ao vídeo de número 40 desta série Formando Discípulos de Cristo. Senhor, eu te agradeço por aqueles que têm acompanhado estes vídeos. Eu sei que muitos não conseguem acompanhar na estreia ou quando ele está sendo gravado numa live ao vivo, mas, Senhor, eu te peço, Pai, que aqueles que não assistiram a todos os vídeos estejam compreendendo a importância de assisti-los, conferindo na sua própria Bíblia aquilo que está sendo ensinado, Senhor. Senhor, eu te peço pela ajuda do Teu Espírito Santo neste ensinamento, Pai, que o Senhor continue nos ensinando, Pai, nos dando o entendimento da Tua palavra. Abre o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra, compreendermos o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus para a nossa salvação. Pai querido, oramos também por aqueles que estão sofrendo nesse momento, e principalmente aqueles que perderam entes queridos e que perderam até mesmo bens e talvez a própria propriedade onde moravam por conta das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Senhor, oramos para que sejam detidas estas chuvas. Ó Senhor, tenha misericórdia, nós clamamos a Ti, Pai, pela Tua intervenção. Sabemos que o Senhor tem misericórdia, mas sabemos também que temos que orar para que o Senhor intervenha, Pai, para que o Senhor esteja detendo esta tempestade, assim como os apóstolos estiveram intercedendo junto ao Senhor no barco para que a tempestade fosse detida. E nós também clamamos a Ti, Senhor, interceda por nós, interceda por aqueles que estão sofrendo e que Te amam, ó Pai. Olha por aqueles que Te amam, Pai, olha por aqueles que confiam em Ti. Livra-nos do mal, Senhor, no nome de Jesus. Pai amado, nós assim oramos, já por tudo Te agradecendo,
no santo nome do Senhor Jesus, a quem seja toda a honra e glória para todos sempre. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Vamos meditar primeiramente nos versículos 1 e 2. Será o texto base aqui para o discipulado de hoje, onde nós falaremos sobre a cruz de Cristo no evangelismo. Porque um evangelismo só é completo se ele menciona a cruz de Cristo e também, evidentemente, a ressurreição de Cristo. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre a importância de mencionarmos a cruz de Cristo e de explicarmos por que o Filho de Deus precisou vir ao mundo e morrer na cruz do Calvário. Então, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 e 2, que nos diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Nós já vimos em discipulados anteriores qual é a boa nova, qual é o evangelho. E a boa nova é a própria pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a boa nova. Jesus é o evangelho. E por isso, então, é que Paulo diz aqui: nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Porém, ele acrescenta: e este crucificado. Por que Paulo declarou isto, e este crucificado? Porque ele não disse apenas que ele se propôs apenas pregar Jesus Cristo, mas acrescentou: e este crucificado. E a resposta, que eu já vou diretamente para ela, é simplesmente porque a boa notícia do Evangelho é que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Não fosse a morte redentora de Cristo na cruz, não haveria esperança de salvação para qualquer um de nós. Não haveria. Então, como podemos falar da boa nova da salvação em Cristo sem mencionarmos que esta salvação se deu por meio do seu sangue vertido na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados? E é precisamente por isto que em todas as pregações do Evangelho, no livro de Atos dos Apóstolos, pregações cujo conteúdo foi explicitado, foi escrito, preservado para nós, é por isso que em todas estas pregações, cujo conteúdo está escrito no livro de Atos, a cruz é mencionada. A crucificação de Jesus é lembrada. E eu gostaria então de mencionar onde estão estas pregações no livro de Atos dos Apóstolos. Se você quiser anotar, eu vou aqui dizer as referências, mas acompanhando aí no chat eu vou colocar também por escrito, tá? Então, todas elas em Atos dos Apóstolos, tá? A primeira delas, evidentemente, é a pregação no dia de Pentecostes, né? E aí eu não considero o discurso de Estevão como uma pregação, tá? Foi um discurso em defesa dele, né? Antes que ele fosse apedrejado. Mas me refiro às pregações mesmo de Pedro e de Paulo. Então vamos lá. Em Atos capítulo 2, primeiramente a pregação de Pedro no dia de Pentecostes, do versículo 14 a 41. Depois Pedro no templo, capítulo 3 de Atos, de 12 a 26. Capítulo 3, versículos de 12 a 26. Depois Pedro no Sinédrio, Atos capítulo 4, dos versículos 8 a 12.
Depois Pedro falando ao sumo sacerdote, ele também pregou ali para o sumo sacerdote, capítulo 5, versículos de 29 a 32. Depois Pedro pregando na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, versículos de 34 a 43. Paulo pregando então na sinagoga em Antioquia, capítulo 13, versículos 16 a 41. E, finalmente, Paulo pregando em Atenas, capítulo 17 de Atos, versículos de 22 a 31. Agora, em quais versículos especificamente se menciona a cruz de Cristo? Em quais versículos especificamente? Então, eu vou mencionar aqui em cada uma dessas pregações. Primeiramente, no dia de Pentecostes, nós encontramos em Atos 2, 23 e no 36. Eu vou ler aqui como está no 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A palavra Cristo significa Messias. Então, Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias que os judeus esperavam para a salvação de Israel. O que eles não esperavam é que seria para a salvação de todo o mundo, e não apenas de Israel. Então, Atos 2,36. Depois, na pregação de Pedro no templo, especificamente o versículo 15 do capítulo 3, Atos 3, versículo 15. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Ora, se ele menciona a morte de Jesus, então está mencionando, evidentemente, o modo como Jesus morreu, na cruz. Depois, Pedro falando ao Sinédrio, no capítulo 4, versículo 10. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Então vejam que Pedro fez menção à cruz. Depois em Atos 5, versículo 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Depois a pregação de Pedro na casa de Cornélio, em Atos 10, especificamente agora no versículo 39. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. Então vejam como sempre se fazia menção à morte de Jesus e especificamente dele ter sido pendurado no madeiro, ou seja, na cruz. A cruz era de madeira, né? Era feita de madeira. Atos 13, versículos 28 e 29, que é a pregação de Paulo na sinagoga em Antioquia. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Então, vocês vejam que Paulo faz menção à morte do Senhor Jesus na cruz. E, finalmente, em Atos 17, Paulo pregando em Atenas, no Areópago, versículo 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, mencionou que Jesus havia morrido. Então, vejam que não há pregação do Evangelho sem que se faça menção à morte de Jesus e, evidentemente, o modo como Jesus morreu, morte de cruz. E eu já vou, daqui a pouco, explicar por que a morte teve que ser morte de cruz.
Agora você deve ter notado também que, se você ler essas pregações todas, né, em Atos, que eu mencionei aqui as referências, você vai notar também que em todas elas é não somente mencionada a morte de Jesus, mas também a sua ressurreição. Jesus ressuscitou. Então, por isto que em 1 Coríntios, capítulo 15, veja comigo ainda em 1 Coríntios, capítulo 15, nós encontramos dos versículos 1 a 4, bem especificamente, tanto a morte quanto a ressurreição, como este sendo o foco do Evangelho. O que não pode deixar de ser pregado quando nós anunciarmos a boa nova da salvação em Cristo. Temos que anunciar a morte e ressurreição de Cristo. Prova é que Paulo escreveu assim, 1 Coríntios 15, versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Então vejam que o assunto aqui é o evangelho. Qual era o conteúdo do evangelho? O que se pregava, o que se dizia na pregação do evangelho? Então vou ler novamente o versículo 1 para um melhor entendimento. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. Agora prestem atenção na advertência. Se o retiverdes, ou seja, se o teu entendimento permanecer centrado nisto, se o retiverdes, então sois salvos. Escute com atenção, é questão de salvação, irmãos. Sois salvos se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. E agora Paulo vai reforçar como é que ele anunciou o evangelho. Versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Ou seja, ele não modificou o conteúdo da pregação do evangelho. Do modo como foi pregado a ele o evangelho, ele também pregou. Então ele diz no versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, primeira coisa, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então vejam que ele falou tanto da morte quanto da ressurreição. Porém, ele acrescenta que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Quais Escrituras? De quais Escrituras Paulo está falando aqui? Irmãos, principalmente, não apenas desta, mas principalmente de Isaías, capítulo 53. Então, se você quiser, e eu até peço que você faça isto, se for possível, pegue sua Bíblia e abra em Isaías, capítulo 53, e veja comigo, só para ganharmos tempo, a partir do versículo 4. Poderíamos ler do versículo 1, mas só para ganharmos tempo, a partir do versículo 4, onde nós encontramos o seguinte: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Agora, este ele, é importante dizer que os judeus, eles não entendiam que esse texto estava falando do Messias. Eles não entendiam. Só vieram entender depois da ressurreição de Cristo. Antes disso, eles não entendiam.
Por isso, inclusive, que o próprio Pedro quis livrar Jesus da cruz, porque ele não entendia. Jesus já havia dito aos apóstolos que era necessário que ele padecesse, que ele fosse crucificado, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Mas os judeus não entendiam. Os judeus imaginavam um Messias que não sofreria. Um Messias, inclusive, que seria um poderoso político que governaria não só Israel, mas todas as nações, subjugando as nações de um modo militar. Era desse modo que eles imaginavam o Messias. Então, havia uma incompreensão em relação ao entendimento de que o profeta Isaías estava falando do Messias, de Cristo, do Salvador não só de Israel, mas de todo o mundo. E do que ele nos salva, irmãos? Dos nossos pecados e da consequência dos nossos pecados. Ele nos liberta, não de um inimigo político, mas ele nos liberta de nós mesmos. Ele nos liberta de toda a opressão da carne e do maligno, do espírito maligno que opera nesse mundo. Ele nos liberta do pecado e da escravidão do pecado. Porque o próprio Senhor Jesus disse, aquele que peca é escravo do pecado. Mas se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar. Esse Filho é o Filho do homem profetizado, que é o Messias, que é o Cristo, que é o Filho do Deus vivo, que se fez homem para que pudesse tomar sobre ele mesmo a nossa condenação, tomar sobre ele mesmo os nossos pecados. É o que nós vamos ver aqui em Isaías 53. Isto é maravilhoso, irmãos. Então, vamos aqui para Isaías 53, versículo 4 em diante. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Ou seja, completamente santo, sem pecado. Versículo 10. Todavia, ao Senhor, ou seja, a Deus Pai, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, ou seja, prolongará os seus dias significa a ressurreição. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então foi por um bom propósito, foi por um excelente propósito, foi para a salvação de muitos, como veremos agora, versículo 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento,
o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Vejam que ainda que Jesus tenha morrido por todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, nós sabemos que nem todos creem, infelizmente. Nem todos reconhecem que Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados, por nós enquanto pecadores, para que, por meio da fé nele, nós sejamos redimidos de nossos pecados e venhamos receber o Espírito Santo para que possamos andar em novidade de vida, não mais escravos do pecado, mas dando muito bom fruto para a glória de Deus. Nem todos reconhecem isso. Nem todos querem isso. Então, por isso que o texto diz, levou sobre si o pecado de muitos. Não está escrito de todos, mas de muitos. Quem são esses muitos? São todos aqueles que nele creem. Então, será que nós estamos compreendendo a importância de mencionarmos a cruz de Cristo quando vamos evangelizar? Porque, lamentavelmente, hoje há um falso evangelismo que omite a cruz. E por isso não fala de arrependimento. Porque, vamos mencionar isso mais adiante, vamos ver isso mais adiante em outros textos aqui, que quando nós compreendemos que Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados, então isto é para que nós venhamos nos arrependermos dos nossos pecados. Então eu não posso falar de arrependimento de pecados sem falar da cruz de Cristo. E hoje se omite o arrependimento, hoje se omite a cruz, hoje se fala aceite Jesus para ser salvo, mas se omite o preço da salvação. A salvação é de graça? Sim, ela é de graça. Mas por que ela é de graça? Porque foi pago um alto preço. Nós fomos resgatados das trevas por meio do preço do sangue de Jesus, sem pecado, vertido na cruz do Calvário, para fazer a remissão dos nossos pecados. Então, a salvação é de graça? Sim, é de graça. Eu não tenho que pagar para ser salvo. Eu não tenho que fazer nenhum sacrifício para ser salvo. Não há uma lista de regras, de coisas que eu tenha que fazer para que, se eu cumprir essas regras, então eu seja salvo. Não há nada disto. Nós somos salvos gratuitamente pela graça de Deus em Cristo Jesus. Como diz a palavra, pela graça sois salvos, por meio da fé. Então, não há nada que eu tenha que fazer para ser salvo, mas eu não posso esquecer que um alto preço foi pago pela minha salvação. Porque sempre que eu me lembro disto, eu tenho reavivado em mim o quanto Deus me amou a ponto de enviar o seu próprio Filho para sofrer e morrer em meu lugar. E lembrando disto, trazendo isto à memória, o amor de Deus em Cristo, trazendo à memória que um alto preço foi pago, que o sangue de Jesus foi vertido na cruz, para que eu pudesse ser salvo, perdoado dos meus pecados e livre de toda condenação. Quando eu trago isso à memória, eu trago também à memória o quanto Deus nos ama em Cristo Jesus. E isto reaviva o meu amor por Ele. E é por isto que
periodicamente, nós temos que realizar a ceia do Senhor, em memória do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Alguns dizem que não deveríamos mais realizar a ceia porque a ceia é em memória, e em memória é de alguém que morreu. Sim, mas Jesus morreu. E nós não podemos nos esquecer que ele morreu. Nós não podemos apenas dizer que Jesus vive sem lembrarmos que ele vive tendo morrido e ressuscitado. Ele morreu e ressuscitou. E é disto que se trata a ceia do Senhor. Eu ainda vou trazer aqui um discipulado específico sobre a ceia do Senhor. Por que temos que realizar a ceia do Senhor? E a resposta, já antecipando o que eu vou dizer nesse discipulado, porém antecipando aqui de um modo bem resumido, é porque nós não podemos deixar de lembrar o alto preço que foi pago. Temos que constantemente nos lembrarmos disto, porque é com esta memória que nós reavivamos o nosso amor a Deus, quando nos lembramos do grande amor de Deus por todos nós. Então é muito importante realizarmos a ceia em memória do Senhor. Ele vive, ele ressuscitou, mas ele vive e ressuscitou porque ele morreu. Ele morreu na cruz, ele fez a expiação dos nossos pecados na cruz do Calvário. Então, a ceia é para nos lembrarmos o quanto ele nos amou. Já adianto isso aqui. Mas este discipulado de hoje é para falar especificamente da cruz. É para falar especificamente do que aconteceu na cruz. Aconteceu a expiação dos nossos pecados. A palavra diz que houve trevas durante 3 horas, enquanto o Senhor Jesus esteve na cruz do Calvário. Por 6 horas ele ficou na cruz, e nas últimas 3 horas houve trevas em toda a terra. Eu particularmente, tenho o entendimento de que neste momento de trevas é que o Senhor estava fazendo a expiação dos nossos pecados. E foi por isso que naquele momento de trevas, o Senhor bradou na cruz: Deus meu, por que me desamparastes? Fazendo menção ao Salmo 22. Deus meu, por que me desamparastes? E este é o Salmo de Davi que mais tem imagens do que aconteceu na crucificação de Cristo. Eu não teria tempo aqui para ler, né, todo o Salmo 22, mas depois medite nesse Salmo, principalmente nos versículos de 6 a 8, depois dos versículos de 14 a 18 do Salmo 22. Salmo 22, 6 a 8 e 14 a 18. É impressionante como, sem saber, Davi estava profetizando sobre o Messias. Eu creio que ele não sabia. Estava escrevendo um salmo, um cântico a Deus. Está inclusive aqui escrito Salmo de Davi para o músico mor, né? Então, ele nem imaginava como Deus estava usando ele ali. Pelo menos penso eu que ele não imaginava, né? Isso é conjectura minha, tá? Então, nós vemos que o Senhor, ele, ao tomar sobre si os nossos pecados, naquele momento, a eterna comunhão do Pai com o Filho teve que ser rompida para que recaísse sobre o Filho o pecado de todos nós que nele cremos. Imagine o sofrimento de Jesus na cruz, tendo naquele instante, ao fazer a remissão dos nossos pecados, naquele instante tido rompida a eterna comunhão dele com o Pai, para que pudesse fazer expiação dos nossos pecados. Então, quando Jesus, no Monte das Oliveiras, orava: Pai, se possível, passa de mim este cálice. O cálice é o cálice da ira de Deus.
A ira de Deus recaindo sobre o filho, para fazer a expiação. E Jesus sabia que, ao fazer a expiação, ele precisaria ter rompido, naquele instante, a eterna comunhão dele com o Pai. E então imagine a solidão do filho. Imagine o vazio que o filho estava sentindo naquele momento, como nós antes de conhecermos a Cristo, mas até pior ainda, porque o pecado de todos estava recaindo sobre ele, de toda a humanidade. Então, imagine o sofrimento. Quando Jesus pedia, se possível, afasta de mim esse cálice, ele não estava se referindo às dores da crucificação, às dores dos açoites, às dores da cruz de espinho, da coroa de espinhos. Ele estava se referindo àquele momento em que teria que ser rompida a eterna comunhão dele com o Pai, mas que foi só por um momento. E depois de fazer a expiação dos nossos pecados, então ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E naquele momento, o véu do templo se rasgou, porque não haveria mais separação entre Deus e os homens por causa do pecado, porque é o pecado que faz separação entre Deus e os homens. Veja em Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. E o que fez então o Senhor Jesus? Tomou sobre si as nossas iniquidades, como é dito em Isaías 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O Pai fez recair sobre o Filho a iniquidade de todos que nele creem, de todos que o recebem como único Senhor e Salvador. Então, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Mas, como eu já disse, muitos judeus, a maioria dos judeus, na verdade, todos os judeus, antes da ressurreição de Cristo, não entendiam isto. Não entendiam que esta profecia dizia a respeito ao Messias. Nós temos um exemplo disso, que foi mencionado no discipulado anterior, que é a evangelização do eunuco por parte de Filipe. E em Atos 8, versículo 34, o eunuco estava lendo Isaías 53, e ao ler um trecho de Isaías 53, que nós acabamos de ler, ele então pergunta para Filipe: de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? E então Filipe explica para ele. E é dito então no próximo versículo, versículo 35, Atos 8, 35. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, ou seja, de Isaías 53, começando nesta escritura, lhe anunciou a boa nova, Jesus. Eu sei que em algumas versões está escrito apenas e lhe anunciou Jesus. Mas essa palavra traduzida como anunciou é a palavra evangelizou. Por isso que melhor teria sido escrito da seguinte maneira, no meu entender. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe evangelizou Jesus. Jesus é a boa nova. Ou então, lhe anunciou a boa nova, Jesus. Jesus é a boa nova. Mas veja, do que Isaías 53 fala? Da morte de Jesus. E como foi essa morte? Morte de cruz. Eu não posso falar sobre a cruz e não mencionar Filipenses,
Então eu queria pedir que você abra comigo, por favor, a Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante, que diz assim, Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vejam que aqui é ressaltado que ele foi obediente até a morte, mas é dito, e morte de cruz. Porque a morte de cruz era a pior morte que se conhecia até então. Era a morte mais dolorosa, a morte mais vergonhosa, porque aqueles que eram crucificados, eles eram crucificados nus, completamente nus, e há aqueles que se envergonham de Jesus, que têm vergonha de dizer que creem em Jesus. Lembrem-se, Jesus não teve vergonha de morrer por nós nu na cruz do Calvário. Eu sei que nas representações de Jesus na cruz é colocado nele um lençol envolvendo as partes íntimas, mas a verdade é que ele morreu nu na cruz. Eu não estou falando isso para chocar você, mas eu estou falando isso para que você se lembre a que ponto ele nos amou, irmãos. A que ponto Jesus nos amou. Ele sabia que teria que passar por tudo aquilo. E o relato bíblico nos evangelhos nos mostra, inclusive, que Pilatos, querendo que Jesus não fosse para a cruz, mandou que o castigassem ainda mais para que os judeus, vendo Jesus bem castigado, desistissem que ele fosse crucificado. Mas não deu certo. Quem conhece o relato bíblico sabe que Pilatos agiu dessa forma. Então, o castigo que Jesus sofreu antes de ter que carregar a cruz até o Calvário foi ainda maior do que o castigo que os outros dois malfeitores receberam antes de também carregarem a cruz. Tanto é verdade que Jesus não conseguiu carregar a cruz. Ele tentou carregar, mas não conseguiu, então mandaram que um homem chamado Simão de Cirene, por isso chamado Simão Cirineu, carregasse a cruz de Cristo. Se há um personagem no Novo Testamento que eu queria ter sido, esse personagem é este Simão. Porque não só ele ajudou Jesus a carregar a cruz, como também foi o primeiro que teve sobre ele o sangue de Jesus. Jesus já estava ensanguentado. Quando Jesus começou a carregar a cruz, o seu sangue estava já na cruz, já estava no madeiro. E quando Simão Cirineu tomou a cruz de Cristo para carregá-la, seguindo após Jesus, Jesus andava e Simão carregava a cruz após Jesus.
ele estava ali também já sendo banhado pela cruz do Senhor. Então, que grande ensinamento. Irmãos, que grande ensinamento. Nós temos que seguir Jesus, e ao seguirmos Jesus, temos que levar a nossa cruz. E a nossa cruz é a mesma cruz de Cristo. Você compreende isso? Você está identificado com Jesus? Nós vamos ver isso mais adiante, com o próprio Paulo dizendo: já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu. Será que nós compreendemos que a cruz que temos que carregar é a cruz de sermos perseguidos, zombados, ridicularizados, maltratados, caluniados e até mesmo castigados, sofrermos por amor a Jesus Cristo? As pessoas chamam de cruz um sofrimento normal de qualquer ser humano, um desemprego. Cada um tem que carregar sua cruz, né? Uma enfermidade. Não, não se trata disso. Se trata de nós sofrermos por amarmos Jesus, por seguirmos Jesus. E quando nós tomamos a nossa cruz, então o sangue de Jesus nos cobre, como cobriu Simão Cirineu. E aí eu digo cobriu literalmente, né? A tradição conta que ele se converteu a Jesus. Claro que ele se converteu. Eu sabia que isso ia acontecer, irmãos. Eu sabia que quando eu começasse a lembrar do quanto Jesus nos amou, eu iria ficar emocionado. Será que você fica? A gente tem que ficar assim em toda a ceia do Senhor, irmãos, lembrando o que Jesus fez por nós. É em memória dele. Quando nós realizamos a ceia do Senhor, nós temos que realizar lendo textos que nos lembram o quanto ele nos amou. Lendo textos que nos lembram do quanto ele sofreu por nós e que nos amou até o fim. Então, queridos irmãos, não podemos falar de Jesus sem falarmos deste amor, sem mencionarmos a cruz de Cristo. E por que o texto diz em Atos 8,35, começando nesta escritura, ou seja, Isaías 53, lhe anunciou a boa nova, Jesus. Começando nesta escritura, lhe evangelizou Jesus. Jesus é o evangelho. Mas por que diz começando nesta escritura? Ora, porque Filipe não ficou apenas naquela escritura. Ele mencionou também outras passagens que nos fazem entender da necessidade de Jesus ter morrido por nós na cruz. Ele mostra outras escrituras, tais como, por exemplo, Deuteronômio 21, versículo 23, que foi uma passagem mencionada por Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 3, veja comigo Gálatas, capítulo 3, ele faz menção a Deuteronômio em Gálatas 3, versículos 13 e 14. Veja comigo, por favor. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Aleluia! Vejam, irmãos, Cristo nos resgatou. Ele nos resgatou da condenação. Ele nos resgatou da ira de Deus. Ele nos livrou da ira de Deus. Porque a lei condena. A lei revela os nossos pecados. Mas com que propósito? De nós nos arrependermos e reconhecermos que por mais que tentemos andar sem pecar, ainda assim pecamos.
Claro que aquele que está em Cristo já não peca mais como antes, não é um praticante do pecado. Por isso que Paulo nos chama de santos, porque em Cristo nós estamos santificados e recebemos o Espírito Santo e andamos em novidades de vida, porém mesmo assim, nós podemos inadvertidamente ainda ter um pensamento mau, isto é pecado, deixar de fazer um bem que poderíamos fazer e deixar de fazer o bem que poderíamos fazer também é pecado. Então, inadvertidamente, a gente pode dizer uma frase, falar algo que não gostaríamos de ter dito, porque não estávamos vigilantes naquele momento. E fazer isso também é pecado. Então, mas, no entanto, nós não somos mais praticantes do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. E quem nos resgatou disto? Jesus Cristo. Mas como ele nos resgatou? Aí é que está a questão. Por que teve que ser na cruz? Por que teve que ser daquela forma a morte de Jesus? Por que não apedrejado? Por que não afogado? Por que não queimado? Por que não lançado aos leões? Mas na cruz. E aqui está a resposta. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E a crucificação era ser pendurado no madeiro. A crucificação era o modo como os romanos condenavam aqueles que se levantavam contra o Império Romano. Era a condenação por sedição, que era justamente um levante contra o Império. E como, então, Jesus era visto como o rei dos judeus, porque é o Filho de Deus, então esta foi a condenação. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Foi o que Pilatos mandou que colocassem escrito sobre Jesus na cruz. E por que escrito? Porque sobre cada condenado havia uma inscrição de qual era o motivo da sua condenação. Então ali estava o motivo: Jesus Nazareno, rei dos judeus. E tanto é que quiseram que Pilatos mudasse a frase, que se diz rei dos judeus. Mas Pilatos ordenou que continuasse escrito daquela forma. E sem saber, Pilatos ali havia sido um instrumento de Deus, sem saber. Então, porque de fato ele é o rei, não só dos judeus, mas de todos nós. Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, o santo dos santos. Então, meus queridos irmãos, tinha que ser na cruz porque está escrito. Ou seja, havia uma escritura que dizia o quê? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E onde está escrito isso? Em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. Então, por isso é que teve que ser daquela maneira, na cruz, porque havia um escrito de Deus, uma escritura que asseverava que aquele que fosse morto no madeiro era maldito. Ora, Jesus não havia cometido nenhum pecado para que fosse amaldiçoado por Deus. Então escute com muita atenção. Escute com muita atenção. Aqui está a chave para entendermos por que nossos pecados foram lançados sobre ele, irmãos. Aqui está a chave para compreendermos. Quando eu compreendi isso pelo Espírito Santo, foi maravilhoso. E eu espero que você compreenda também. Não havia pecado em Jesus para que ele pudesse ser considerado maldito, pendurado no madeiro. Então uma injustiça seria cometida se não houvesse pecado sobre Jesus. Mas então, como o próprio Senhor Jesus ofereceu a si mesmo
para a remissão dos nossos pecados, e é por isso que está escrito ali, foi escrito na cruz, Jesus Nazareno. Nazareno porque ele cresceu em Nazaré, nasceu em Belém, mas ainda bem pequeno foi levado, quando voltou do Egito com José e Maria, foi levado para Nazaré e cresceu em Nazaré, por isso era chamado Nazareno. Jesus Nazareno, rei dos judeus, a carne, compreende? A carne de Jesus, a carne de Cristo, ou seja, o Jesus homem, é por isso que é mencionado que há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Por quê? O homem Jesus tomou na carne os nossos pecados, para que não houvesse injustiça da parte de Deus. Maldito que for pendurado no madeiro. E lá no madeiro está um homem sem nenhum pecado, Jesus Cristo. Então, para que não houvesse falha na Escritura, ele tomou sobre si os nossos pecados e se fez maldição em nosso lugar. Aleluia! Por que os judeus, incluindo o próprio Saulo de Tarso, antes da conversão, em Atos capítulo 9, perseguia os cristãos? Porque para os judeus era um escândalo se dizer que o Messias havia morrido na cruz. Porque todos os judeus conheciam Deuteronômio. Todos os judeus sabiam que em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, estava dito que quem é pendurado no madeiro é maldito. Por isso os judeus tinham pavor da ideia de serem crucificados, porque a palavra dizia maldito. Então, os discípulos de Cristo, depois da ressurreição, pregarem que o Messias morreu numa cruz, os judeus não aceitavam aquilo de jeito nenhum. Não é possível, porque maldito aquele que morrer na cruz. Mas aí é que está a questão. O justo tomou sobre si a nossa injustiça. Ele se fez injustiça em nosso lugar. Compreende, meu querido irmão, minha querida irmã? É isto. Ele morreu a nossa morte para que nós possamos viver a sua vida. Ele tomou sobre si os nossos pecados para que agora possamos também sermos cheios do Espírito Santo. Aleluia! Isto é maravilhoso, irmãos, quando nós entendemos isto. O que aconteceu na cruz foi uma troca. É como se Jesus estivesse dizendo: você aceita que eu morra por você? Que eu tome sobre mim os teus pecados? E em troca eu te dou o meu Santo Espírito, e você então viverá na minha herança, como filho de Deus bendito. Aleluia! Isso é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. O que mais dizer? Difícil encontrarmos adjetivos para algo tão maravilhoso. Aleluia! Então, meus queridos irmãos, Jesus tinha que morrer na cruz para que se fizesse maldito, assumindo a culpa de quem o reconhece como seu único Senhor e Salvador. Você o reconhece como teu Salvador, e o reconhecendo como teu Salvador, você quer segui-lo como teu Senhor? Não há como separarmos o Salvador do Senhor. Ele é ambas as coisas, tanto o Salvador quanto o Senhor. E ele nos dá condições de nós o obedecermos. Porque quando nós reconhecemos que não podemos salvar a nós mesmos, mas que necessitamos de um Salvador, e que esse Salvador é Jesus Cristo, e então reconhecemos que não podemos continuar no pecado, porque foi por causa dos nossos pecados que ele teve que sofrer, e então nos arrependemos do pecado, de qualquer pecado. E então reconhecemos
que só Ele pode nos salvar e que é o seu sangue vertido na cruz do Calvário que nos redime dos pecados. Quando nós nos rendemos a Jesus Cristo desta forma, reconhecendo que Ele é o nosso Salvador e querendo segui-lo como nosso Senhor, então recebemos não só o perdão, mas também o Espírito Santo. A paz de Deus vem nos encher. E nós, então, temos restaurada a nossa comunhão com Deus como nosso Pai. Não somos mais inimigos de Deus por causa dos nossos pecados, mas agora amigos de Deus e, mais que isto, filhos de Deus em Cristo Jesus. Porque o sangue de Jesus nos fez a propiciação, ou seja, ele aplacou a ira de Deus. O Senhor Jesus, pelo seu sangue, faz com que Deus olhe para nós que nele cremos e veja em nós o seu Filho. Veja em nós Jesus e não mais os nossos pecados. Agora, isto não significa que tenhamos que continuar na prática do pecado. Claro que não. Claro que não. Por isso, em Romanos capítulo 6, nós percebemos a indignação de Paulo com a ideia de que alguns poderiam continuar no pecado depois de reconhecerem, de se renderem a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, mas de forma alguma. Romanos 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Aliás, vamos ler primeiramente o final do 5. Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos 5, 20 em diante. E aí vamos adentrar o capítulo 6. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, ou seja, para que todos reconhecessem que são pecadores. Então veio a lei apontando os nossos pecados. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, há uma identificação entre nós e o Senhor Jesus crucificado, porque ele morreu por nós. Ele morreu em nosso lugar, e quando nós, então, nos unimos a Cristo pela fé, nós, então, estamos mortos com ele naquela cruz. Esse é o sentido do batismo nas águas. Quando no batismo somos mergulhados em água, ali está representada a morte do velho homem, a morte para a prática do pecado. E quando somos tirados da água, ali nós temos a imagem da ressurreição. Sobre a ressurreição falaremos no próximo discipulado. Mas ainda eu tenho algo a dizer aqui. É por isso que aqui, inclusive, no versículo 4, ou melhor, no 3, perdão, irmãos. Romanos 6, versículo 3, é dito assim: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? E ele prossegue: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E esse é o propósito da ressurreição. Nos mostrar que... Bom, eu vou falar sobre isso no próximo discipulado. Eu não vou adiantar aqui, porque senão eu acabo misturando os assuntos, né? Mas eu vou falar sobre isso, se Deus permitir,
no próximo discipulado. Então, queridos, uma vez que Jesus teve que sofrer e morrer na cruz por causa dos nossos pecados, preste atenção nisso. Uma vez que Jesus teve que vir ao mundo, Filho de Deus, se fez homem, como vimos em Filipenses 2, sofrer em nosso lugar e morrer na cruz para fazer a remissão dos nossos pecados, quem o rejeita se torna culpado pela morte do Filho de Deus. Isto é muito sério. Isto é muito sério. Apenas aqueles que se arrependem de seus pecados, reconhecendo que por causa dos pecados foi que Jesus precisou ter vindo ao mundo e sofrer daquela forma, é que recebem a remissão dos pecados, porque não se tornam culpados da morte de Jesus na cruz. Mas quem insiste na prática do pecado, não quer se arrepender, não quer reconhecer que os nossos pecados fizeram com que o Filho de Deus tivesse que vir ao mundo para fazer a remissão dos nossos pecados, quem não reconhece isto, continua morto em seus delitos e pecados. E quando a palavra diz morto, não é que essa pessoa ela não possa ter uma decisão própria, não é isso. É morto no mesmo sentido da parábola do filho pródigo. Lembram da parábola do filho pródigo? Ainda teremos um discipulado só sobre essa parábola maravilhosa. Ora, na parábola do filho pródigo, houve um momento em que aquele filho mais novo que havia pedido a herança antecipadamente ao pai e que foi desperdiçar toda a herança, né, com vícios e prostituição, e que depois quase se tornou mendigo, mas em um momento ele caiu em si e ele disse: puxa, os empregados do meu pai comem do bom e do melhor, e eu aqui passando necessidade, então eu voltarei para a casa do meu pai e eu direi: pai, pequei, e já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então vejam, quando aquele filho voltou, o que o pai disse a respeito daquele filho? Este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Ora, mas ele estava morto? Ele não estava morto, ele voltou para a casa do pai. Mas morto em que sentido? Porque aquilo que o filho estava vivendo não era vida. E aquilo levaria ele para a morte, antecipadamente, inclusive. Então, por isso o pai disse: este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Compreendem? Então não é morto no sentido de não poder tomar uma decisão. O filho pródigo tomou uma decisão, mas ele não estava morto, né? E ele tomou a decisão antes de ir para a casa do pai. Então eu só quero explicar isso aqui, tá? Para aqueles que dizem: não, eu vou esperar Deus tocar no meu coração. Pare com isso. Deus está tocando no teu coração agora. Então pare de usar essa desculpa e se renda a Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador agora. Agora, não endureça o teu coração. Não endureça. Ah, é possível o homem endurecer o coração? É claro que sim. Claro que sim. Ora, Estevão, em Atos capítulo 7, declarou que aqueles judeus estavam endurecendo o coração deles e não estavam querendo reconhecer que precisavam de Jesus, que precisavam de um Salvador, queriam salvar a si mesmos pelas suas obras, pelas obras da lei. Ninguém pode salvar a si mesmo. Ainda que eu estivesse pregado numa cruz, o meu sangue não poderia pagar os meus pecados, porque no meu sangue há pecado. Você compreende? Teria que ser alguém que nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem pecado, dando a sua vida em resgate daqueles que nele creem. Então, este alguém é Jesus Cristo. Aleluia! Isto é maravilhoso. Então, para que Cristo não seja rejeitado na evangelização, é que nós necessitamos falar da cruz.
Porque se nós não falamos da cruz, do porquê teve que ser na cruz, as pessoas acabam não amando Jesus como deveriam amar. Pois na cruz é que está a maior expressão do amor de Deus e do amor do Filho de Deus por nós, queridos irmãos, na cruz. Eu quero compartilhar com vocês alguns versículos que mostram isso diretamente. Gálatas capítulo 2, versículo 20, que eu já mencionei aqui. Gálatas 2, 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou, olha aí, falando do amor de Deus na cruz, me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você entende que Jesus te amou e se entregou na cruz por você? Corresponda a esse amor. Efésios capítulo 5, versículo 2. Efésios 5, 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Ele está falando daqueles que também têm fé em Jesus. Você compreende? Jesus morreu na cruz para que todo aquele que nele crê, ou seja, ele morreu por todos, mas todos vão crer em Jesus? Não. Mas todo aquele que nele crê não vai perecer, mas será perdoado de seus pecados e terá o Espírito Santo e a vida eterna. A salvação começa agora, quando nós, em Cristo, somos cheios do Espírito Santo. Recebemos o Espírito Santo. Se você não tem certeza se tem o Espírito Santo, é muito simples, né? Vou dizer aqui uma coisa. Quando você peca, você fica triste por ter pecado? Se você fica triste por ter pecado, é porque você tem o Espírito Santo. Se você não ficasse triste, mas estava nem aí, pecou e fica por isso mesmo, e depois peca de novo e se torna um praticante do pecado, então ainda não tem o Espírito Santo. Mas quem tem o Espírito Santo, quando peca, fica triste, como eu fico triste. Seja que pecado for, seja que pecado for. Me arrependo, eu me envergonho. Isto mostra que temos o Espírito Santo. Romanos, agora. Gálatas, eu li aqui Gálatas 5, não li ainda Efésios, né? Efésios 5, 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Não, eu li, né? E se amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Ele se entregou a si mesmo por nós, provando que nos ama, queridos irmãos. Romanos 5, versículo 8 em diante. Romanos 5, podemos ir até o versículo 11. Romanos, vejam comigo, Romanos 5, versículo 11, que diz assim: e não somente isto, Romanos 5:11. Não, Romanos 5:8, perdão, até o 11. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus contra o pecado. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a
reconciliação. Então, através da cruz de Cristo, todos aqueles que nele creem são reconciliados com Deus, somos reconciliados com Deus por meio do sangue de Jesus, que fez a expiação dos nossos pecados, que encobriu os nossos pecados, não para que continuemos no pecado, mas para que andemos em novidade de vida. Ora, aquele que se converte a Cristo, ele não é mais um pecador no sentido de praticante do pecado, assim como ele não é também inimigo de Deus. Não somos mais inimigos de Deus, mas aqueles que andam na prática do pecado são inimigos de Deus, e por isso destinados à ira, como também é dito em outras epístolas. Então, nós não somos mais inimigos de Deus, como também não somos mais pecadores. Toda vez que se fala sobre pecador é no passado, antes de conhecermos a Cristo. Então, quando o texto aqui diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, a humanidade ainda em pecado, Jesus morreu por todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós encontramos isso, inclusive, aqui mesmo em Romanos 3, o que eu acabei de ler. Romanos 3, volte aqui uma página, versículo de número 23 e 24. É o que eu acabei de ler aqui. Tá? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então éramos todos pecadores. Éramos todos pecadores. Mas agora, justificados pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, recebemos o Espírito Santo para andarmos em novidade de vida, não mais na prática do pecado. E há pessoas que não entendem isto e querem continuar na prática do pecado dizendo que são de Jesus. Não, não são, não. Se você está na prática de algum pecado, ore, clame ao Senhor por libertação e Ele vai te libertar. Ore, mas ore de todo o teu coração. Chore na presença do Senhor e clame a Ele: Senhor Jesus, me liberte. E Ele vai te libertar. Vai te libertar, como me libertou. Como libertou a inúmeras pessoas que se converteram a Ele de todo o coração. Então, outra passagem que mostra o grande amor do Senhor por nós. Já está ficando longo, né? Deixe-me ver quanto tempo aqui que já tivemos aqui. Já passou de 1h15. Eu vou tentar concluir o mais rapidamente possível, porque se o vídeo ficar muito longo, algumas pessoas não assistem depois, né? Primeira Epístola de João, capítulo 4. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Veja comigo, por favor, versículos 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Nisto. Em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então vejam como o que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário é a prova do amor de Deus. Então, evangelizar alguém é despertar nesta pessoa o amor desta pessoa por Deus. E este amor só é despertado quando esta pessoa compreende o quanto Jesus nos amou a ponto de dar a sua vida por nós na cruz do Calvário. A maioria das pessoas não entende por que Jesus morreu na cruz. Cabe a nós ensinarmos a elas. Cabe a nós. Então, outra passagem que também menciona o grande amor de Deus está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. João, capítulo 13,
versículo 1, que diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Ele nos amou até o fim. Esse versículo é o que dá início, né, aqui ao relato do que aconteceu após a última ceia de Jesus com os apóstolos. Portanto, era a véspera da sua crucificação. E o que nós vemos aqui é que é dito que ele nos amou até o fim. Veja agora em Mateus capítulo 26, que Pedro tentou livrar Jesus da crucificação no Monte das Oliveiras. Nós sabemos que foi Pedro porque isto é dito, é mencionado o nome, né, de quem tentou defender Jesus, que foi Pedro. Eu não me lembro qual é o evangelho que é dito, acho que talvez, não me lembro se é Lucas, se é, enfim, não lembro. Então não vou aqui chutar. Mas em Mateus não é dito o nome, mas em outro evangelho é. Mateus 26, creio que é no de João, se não me engano. Mateus 26, versículo de número 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, e sabemos que este um é Pedro, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse a quem? A Pedro: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu, e este detalhe está só em Mateus, o versículo 53, ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Uau! Mais de 12 legiões de anjos. Uma legião romana era composta de 6.000 soldados. 10 legiões, 60.000. 12 legiões, 72.000. Então, mais de 12 legiões. O que o Senhor está dizendo aqui? Que havia mais de 72.000 anjos que estavam de prontidão caso Jesus desistisse de dar sua vida por nós na cruz do Calvário. É o que ele está revelando aqui. Ele diz assim: ou pensas tu que eu não poderia? Então ele poderia agora orar a meu Pai e ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? É uma pergunta retórica. Ora, o Pai poderia dar mais de 12 legiões de anjos para defender Jesus. Se Jesus dissesse: Pai, eu não quero mais, eu não quero dar a minha vida por esses pecadores, mas ele nos amou até o fim. Como não amar esse Jesus maravilhoso? E no versículo seguinte é dito, no 54, como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Em João isso é dito com outras palavras, é dito assim: não beberei eu o cálice que meu Pai me deu? Nos dois textos é dito a mesma coisa, mas com palavras diferentes. Provavelmente o Senhor disse ambas as frases. Provavelmente. E em Mateus está a primeira: como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? E no Evangelho segundo João, mais especificamente no capítulo 18, versículo 11, o Senhor completa: não beberei eu o cálice que meu Pai me deu, né? Porque ele estava fazendo menção a algumas passagens nas Escrituras, como deixa-me colocar o óculos que eu anotei aqui, na borda aqui de Mateus, capítulo 26. Ele estava se referindo ao Salmo 75, versículo 8, Isaías 51, versículo 22, Jeremias, capítulo 25, versículo 15, Apocalipse, capítulo 18, versículo 3, que são passagens que falam do cálice da ira de Deus.
Claro que Apocalipse não estava escrito ainda, mas as outras referências que eu acabei de mencionar, em Salmos, Isaías e Jeremias, sim, faziam parte da chamada Tanakh, que é o que hoje nós chamamos de Antigo Testamento. Então, falavam do cálice da ira de Deus, e Jesus bebeu desse cálice para que nós não venhamos experimentar da ira de Deus e sermos condenados por causa dos nossos pecados. Então ele tomou sobre si a nossa condenação. A condenação de quem? De quem a ele se une. De quem se une a Jesus. Então é por isso que na ceia nós não apenas comemos do pão, mas bebemos do cálice. Por quê? Porque nós estamos então querendo com isto dizer que somos um com Cristo. Quando Paulo disse, vivo não mais eu, é o que nós estamos dizendo na ceia. Comemos do pão, bebemos do cálice. E o que o Senhor Jesus disse do pão e do cálice? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. É como se nós estivéssemos dizendo, eu quero que Cristo viva em mim. Cristo vive em mim. Não estou dizendo que o pão é o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é a sua igreja. Isto nós vamos ver quando nós tivermos o discipulado sobre a ceia do Senhor. Mas vejam o quanto ele nos amou, irmãos. Estes versículos que eu mencionei aqui são os que mais diretamente mostram o quanto ele nos amou. Nos amou até o fim. Ele poderia ter desistido, mas ele não desistiu de você. Ele não desistiu de mim. Que nós também o amemos até o fim, queridos irmãos. Portanto, amados, no evangelismo nós não podemos deixar de mencionar a maior prova do amor de Deus, que foi a crucificação do seu Filho na cruz do Calvário, para fazer a remissão dos pecados de todos que nele creem. A questão é, você crê? Você realmente crê em Jesus? Porque se você realmente crê, então você se arrepende dos seus pecados. Porque você compreende que foi por causa dos nossos pecados que ele sofreu naquela cruz. Se você crê realmente em Jesus, então você também compreende que foi por nós, pecadores, que andávamos mortos em nossos delitos e pecados, vazios de Deus, sem esperança alguma de salvação. E foi por nós que ele deu sua vida na cruz do Calvário. Então, se foi por nós, então que nós estejamos olhando apenas para ele, porque somente ele fez isso por nós. E somente ele foi aquele que nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem pecado, para que pudesse fazer a expiação dos nossos pecados. Ninguém mais poderia fazer isto, ninguém mais. Por isso, Pedro, pregando o evangelho, disse em Atos 4, versículo 12, em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Porque nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Somente em Jesus Cristo. Somente ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, que você se renda a Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador. Eu vou sugerir uma oração aqui, se você quiser me acompanhar nesta oração. E eu encerro com o que diz a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, que já serve como uma transição para o próximo discipulado, de número 41, com a permissão de Deus. Peço que você não deixe de orar por mim. Quero agradecer por aqueles que oraram para que eu pudesse trazer este discipulado. Lembram? Na semana passada eu pedi, orem, porque na próxima semana eu vou falar da cruz de Cristo. E eu sei que o inimigo vai tentar me impedir de fazer. Ele tentou. Ontem eu amanheci com sintomas de gripe. E não fosse as orações, eu creio que eu não poderia estar aqui nesse momento, trazendo esse ensinamento. Então eu agradeço de coração por aqueles que intercederam, e sobretudo ao Senhor, que ouviu as orações e que me livrou de toda e qualquer
de todo e qualquer impedimento a trazer esta palavra de Deus para cada um de nós. Eu também preciso ouvir essa palavra. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15, que diz assim. 2 Coríntios 5, versículos 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, ou seja, todos estavam mortos. E ele morreu por todos, para que os que vivem, ou seja, para que os que a ele se converteram, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia! Jesus ressuscitou, Jesus vive, Jesus reina, louvado seja Deus. Vamos falar sobre a ressurreição no próximo discipulado. Mas importante é que este amor de Cristo venha me constranger a o amar cada vez mais. Como resultado desse amor, a querer agradá-lo em tudo, e não temos desculpa para não agradá-lo em tudo, porque recebemos o Espírito Santo para andarmos em novidades de vida. Então, evangelizar é ensinar o quanto Jesus nos amou, a ponto de dar a si mesmo por nós, na cruz do Calvário. Como não amar alguém assim? Quero convidar você a orar junto comigo. Amado Deus, nosso querido Pai, nós te agradecemos por tão grande amor. Te agradecemos, ó Pai, te agradecemos. Ninguém nos amou tanto quanto o Senhor nos ama, a ponto de ter dado o seu Filho unigênito para dar a sua vida por nós na cruz do Calvário, sofrendo em nosso lugar, vertendo o seu sangue na cruz para fazer a remissão dos pecados de todos que nele creem. E nós cremos em Ti, Senhor. E aqueles que estão orando junto comigo, Senhor, que estejam, ó Pai querido, na direção do Teu Santo Espírito, se rendendo a Ti. Estejam compreendendo, ó Senhor, este amor, e se rendendo a Ti, se entregando a Ti, reconhecendo que não podem salvar a si mesmos. Então, amado Deus e Pai, juntamente com estes meus irmãos, eu quero declarar juntamente com eles, nós não podemos salvar a nós mesmos e reconhecemos isso. Reconhecemos a nossa total incapacidade de salvarmos a nós mesmos. E nos rendemos a Jesus Cristo como nosso único Salvador, reconhecendo que somente em Jesus Cristo há salvação. E nos rendemos a Cristo de todo o nosso coração. E clamamos, ó Senhor, por esta salvação em Cristo. Te agradecendo pelo perdão dos nossos pecados, dos quais nos arrependemos de todo o pecado, Senhor, de todo o pecado. Porque reconhecemos que foi por causa dos nossos pecados que Jesus precisou sofrer. E nós não queremos continuar na prática do pecado. Então rogamos a Ti, dá-nos do Teu Espírito Santo. Enche-nos do Teu Espírito Santo. Vem habitar em nós, Espírito Santo de Deus. E nos transforme, nos faça andar em novidade de vida, dando muito bom fruto, frutificando em toda boa obra para a Tua glória, Senhor. Ah, Pai, assim nós oramos. Perdoa-nos, muda-nos e usa-nos, ó Senhor, para a Tua glória. Assim nós oramos por tudo, te agradecendo, no santo nome do Senhor Jesus, o Santo dos Santos, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, a quem nós queremos seguir por toda a nossa vida, porque te amamos, Senhor, e que o nosso amor por Ti cresça cada dia mais para a Tua própria glória. Nós assim oramos e agradecemos.
Amém.